Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui um vídeo que está viralizando nas redes sociais, que é do Sérgio Moro sendo detonado pelo ministro do STF, o Gilmar Mendes, que deu uma declaração num evento aí e depois tivemos um ex-aliado de Bolsonaro que acompanhou todos os bastidores das eleições lá de 2018, confirmando o que foi dito pelo Gilmar Mendes. Então, tem muita coisa a respeito disso e falarei também do Pablo Marçal, que foi denunciado pelo Ministério Público por mais um de seus atos lamentáveis durante a campanha de 2024. Desta vez a denúncia vem por algo que ele falou contra Tabata Amaral. Vou trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí também o sininho das notificações, porque assim você será informado sempre que um vídeo novo sair aqui. E se gostar desse, vai pra cima. Não gostou, faz parte. Vai que você é fã do Sérgio Moro, fã do Pablo Marçal, manda o joinha pra baixo. Comenta, sua opinião é muito importante e espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vou trazer aqui um vídeo do Gilmar Mendes, ministro do STF, que foi gravado na Brasil Conference, que aconteceu nesse fim de semana. Nele, o ministro Gilmar Mendes revela detalhes de uma conversa que teve com Paulo Guedes e depois um encontro com Bolsonaro e o que disse Bolsonaro a respeito de Sérgio Moro. Vamos lá então aqui trazer essa fala do Gilmar Mendes, que não é a primeira vez que detona o Sérgio Moro. Já tivemos outras ocasiões, mas essa aqui realmente é uma coisa interessante. Vamos lá. Paulo Guedes um dia me contou, lá num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order. Sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa. Não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse, ministro, a gente errou muito, fizemos muita besteira, você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei, presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada. É uma pena que não é tão bem assim ao nada, né? Porque virou senador da República. É surpreendente, eu falo isso assim e bate até uma tristeza, porque ver esse cidadão, considerado por muitos um traidor da pátria, que tinha que estar na cadeia pagando pelos, vamos chamar de supostos crimes cometidos enquanto era juiz, e também depois aí. Então vamos pegar aqui na parte de juiz. Ele não é questão de opinião minha. O STF o considerou um juiz suspeito em diversos julgamentos. E aí acontece o quê? Nada. Ah, foi considerado suspeito. Pronto. Com o Moro não aconteceu nada. Com os julgados pelo Moro, o processo foi reiniciado. E alguns, como o caso do Lula, por conta da idade, prescreveu, etc e tal. Então, assim, do lado dos condenados pelo Moro, tivemos ali uma mudança, digamos. Para o Moro, nada, zero. Assim, ele já tinha deixado de ser ministro, de ser juiz para ser ministro do Bolsonaro, né? Opa, foi lá. Então, o que o Gilmar Mendes fala que foi um grande feito do Bolsonaro foi tirar ele, porque não pode voltar. Agora quer voltar, não, você abriu mão, acabou. E depois, Bolsonaro demite ele, naquela cena toda lá e tal, pede demissão, aquela bagunça. E foi pro nada, mas virou senador. Então a fala do Gilmar Mendes não está tão correta assim, porque senador é um cargo importantíssimo. Agora, me chama a atenção é como é que pode, num país igual ao nosso, um juiz considerado suspeito poder depois tranquilamente
assumir um Ministério da Justiça e depois, né, virar senador, disputar, e ficou por isso mesmo. Então é inacreditável. O Deltan Dallagnol, pelo menos esse, foi cassado o seu mandato, e a gente teve ali, independente do que você acha do Lula, dos demais julgados pelo Moro, não pode um juiz, né, ter contatos, conversinha no Telegram, combinando com a parte que acusa. Isso é uma coisa inaceitável em qualquer país do mundo. Mas aconteceu aqui. E qual que é a punição para o Sérgio Moro? Repito, nenhuma. E tivemos aí empresas destruídas pela Lava Jato. Em vez de punir ali, falar, não, pera aí, vamos salvar aqui a empresa, salvar os empregos. Não, destruíram empresas. E quem se beneficiou disso? Empresa estrangeira, no ramo da construção civil e outros. Então é realmente revoltante. E vamos trazer aqui o que disse Julian Lemos, que em 2018 fazia parte de um núcleo muito próximo de Bolsonaro, viajava com ele pelo país e acompanhou os bastidores ali. E Julian Lemos depois rompeu com o Bolsonaro, passou a ser um crítico duríssimo, pagou caro por isso, não foi reeleito deputado federal, como muitos outros que romperam com o bolsonarismo. E o Julian Lemos compartilhou esse vídeo e escreveu o seguinte: sou testemunha do fato narrado por Gilmar Mendes sobre o que Paulo Guedes falou. Só um ajuste. Paulo Guedes não precisou ir a Curitiba. O Sérgio Moro veio até o Rio de Janeiro na Barra, sim. Bolsonaro precisava do Moro para, junto com o Paulo Guedes, dar robustez à campanha e deu certo. Deu muito certo para eles e deu muito ruim para o país. Mas, como disse aqui o Gilmar Mendes, pelo menos o Sérgio Moro não continuou lá como juiz. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora do Pablo Marçal, o coach, que está se complicando pelos absurdos que fez durante a campanha eleitoral do ano passado. Aos poucos a justiça está chegando aí, já tem aquela questão do laudo falso contra o Boulos, tem outras questões aí também, de abuso eleitoral, de poder econômico, e agora o Ministério Público denunciou o Pablo Marçal por conta daquela insinuação nojenta envolvendo o pai da Tabata Amaral, que tirou a própria vida muitos anos atrás. E o Pablo Marçal, meu Deus, que coisa. Quando eu vi aquilo, eu falei, esse cidadão não tem coração. Aqui vai dizer que o Ministério Público Eleitoral de São Paulo denunciou, então, o ex-candidato a prefeito, Pablo Marçal, sob acusação de difamação eleitoral contra também ex-candidata e deputada federal, Tabata Amaral. Segundo o promotor eleitoral Kleber Rogério Masson, ao afirmar que Tabata teria abandonado o pai em seu leito de morte, o influenciador e empresário tinha a intenção de abalar a reputação de sua concorrente política e angariar votos em seu favor. A denúncia foi apresentada nesta segunda. Em nota, a defesa de Marçal afirma que não há qualquer elemento que configure crime eleitoral na fala em questão e que, posteriormente, durante um debate, o então candidato se retratou. Mas calma lá que não é bem assim não, defesa do Pablo Marçal. Aqui vai explicar a matéria que em julho de 2024, em meio à pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, Marçal deu uma entrevista a um podcast da revista Isto É, em que sugeriu que Tabata abandonou o pai quando se mudou para os Estados Unidos para estudar na Universidade de Harvard. Abre aspas para o Pablo Marçal. Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual, imagino, que ela pode fazer com o povo de São Paulo. Meses depois, em debate em setembro, Marçal pediu perdão a ela pelo episódio e disse: eu realmente fui injusto com a Tabata, eu passei do limite. Mas e aí? E o que aconteceu ali entre julho e setembro? 2 meses de circulação. Demorou 2 meses para se arrepender, Pablo Marçal. Coisa curiosa, já tinha crescido nas pesquisas, já tinha afetado a imagem dela durante esse período. Aí em setembro, pouco antes da eleição, pertinho ali, aí, estou arrependido, errei realmente. Mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Segundo o promotor, com tais palavras, Marçal ofendeu a honra objetiva de Tabata com o indisfarçável propósito de convencer um número indeterminado de pessoas de que ela não preza sequer pelo próprio pai, razão pela qual, se eleita prefeita, não iria zelar pela população de São Paulo. É o que dá para entender, sim, com as palavras que ele utilizou na época. Diz ainda que a conduta visava a fins de propaganda eleitoral, pois Marçal almejava abalar a reputação de Tabata perante o eleitorado paulistano, angariando em seu favor votos que poderiam ser destinados a ela. Ele também argumenta que a transmissão teve ampla repercussão, contando com mais de 850 mil visualizações
até o momento da denúncia, sem contar divulgações nas redes sociais e na imprensa. Isso aqui é incalculável. Quem vai calcular o impacto de um videozinho desse circulando no Zap? Ou em outras plataformas, uma pessoa que baixa o vídeo e posta no seu próprio perfil. Então não tem como calcular o alcance de algo. E o Marçal, goste-se ou não, eu no caso não gosto, tem assim um número muito grande de gente que é fascinado por ele e que sai compartilhando. Então realmente, esse número aqui é baixo, perto do impacto que isso teve de fato. Aqui vai dizer que fica nítido, portanto, que a conduta social e a personalidade do agente, além das circunstâncias do crime ora imputado, no qual ele, em busca de prestígio eleitoral, atacou valores familiares alheios, de forma deplorável e apelativa, e impedem a incidência do benefício. Então é isso, tomara que vá para frente, seja condenado para mostrar que não vale tudo em uma eleição. Porque a impressão que dava, quando a gente acompanhava de perto ali, ele fazendo essas loucuras, é que a justiça estava inerte, que nada iria acontecer. E imagina só se esse cidadão tivesse sido eleito prefeito de São Paulo. Aí eu acho, com todo respeito aqui à justiça, que nada disso iria para frente, ele ia usar a influência dele, aí o pessoal já ia vir com a desculpinha, mas recebeu milhões de votos, agora parece que é assim, recebeu votos, não pode ser condenado. Eu vejo muito isso com bolsonarista, comete crime, usa e abusa, tipo Carla Zambelli. Aí vem gente, mas ela recebeu votos de não sei quantos mil eleitores. Mas a quantidade de votos não fala assim, opa, a partir de tantos votos você pode cometer o crime que você quiser, que ninguém pode te punir porque você recebeu voto. Então fica aqui, né, a nossa torcida para que esse processo avance contra Pablo Marçal, que ele pague por isso que o promotor está acusando aqui. Gente, vou alertar aqui vocês que estão perdendo o canal Cineminha. Bora lá, o canal Cineminha soltou um vídeo aí tem pouco tempo. Bora lá acompanhar, tem vídeo sobre Minecraft, tem filme de terror, tem dica de série, tem comédia, tem os 5 melhores filmes do ano passado, tem os piores filmes, então é muita coisa bacana. Eu vou deixar o link aqui do canal Cineminha e do último vídeo postado lá, é o canal do meu filho Fábio Jacob e do Davi Guerra. Bora dar essa força lá. E eu fico muito grato a todo mundo que já tá lá inscrito, compartilhando, deixando like, comentando. É isso aí, gente. Bora pro canal Cineminha. E se você puder, espalhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.